Olá, pessoas! Então, começar mais feliz porque disseram que eu tô começando os vídeos com cara de ai que saco. Então, vamos falar um pouco sobre as leituras de março. E dessa vez eu também vou falar um pouco mais dos quadrinhos, porque é um número incomensurável. Já acho que uma ou duas pessoas falaram que queriam mais detalhes sobre os quadrinhos, então, né, no final eu falo dos quadrinhos. Comecei o mês lendo. São só os livros concluídos, tá? É sempre isso, mas né, vai que. Enfim. Começando com Ozma de Oz. É o terceiro livro da série de Oz. E aqui a gente já vai ter um comeback de muita coisa. Então a Dorothy vai estar de volta, o Leão Covarde vai estar de volta, ele vai ter também um amigo dele, que é o Tigre Faminto. E a Dorothy vai parar de uma forma diferente em Oz, dessa vez, num barco. E dentro desse barco também tem uma galinha. Então, conforme eles vão se aproximando de Oz, que só muito depois eles vão saber que é Oz, essa galinha começa a falar. A galinha é a melhor personagem desse livro. Eles vão encontrar também o senhor Hink Tink, acho que é o nome dele, que é um robô ali, e vão reencontrar a Ozma. Né? A Ozma, que é a princesa, a nova governante de Oz, ali, a rainha, nova rainha de Oz, depois de todo o rolê que deu no último livro lá. Eu gostei bem mais desse do que do último, inclusive. E aqui boa parte do livro, né, porque eles vão fazer toda uma turmona ali e vão tentar resgatar os reis de um determinado reino ali de Oz, da Terra de Oz. E para isso eles vão enfrentar um mago tirano, enfim, um cara meio esquisito, que transformou os reis e a população desse reino em enfeites para o palácio dele. Então, um por vez, eles vão entrar no palácio e escolher o enfeite que eles acreditam que seja um morador daquele reino ali que eles querem resgatar. Se eles acertarem, o enfeite volta a ser a pessoa e eles estão livres. Mas acho que eles têm 12. 12? Não, não é 12. Não lembro quantas chances eles têm, mas é o tanto de pessoas que tem lá. Se eles errarem todos, eles também são transformados em um enfeite e ficam lá. E daí o próximo tem uma chance a mais, porque daí tem todas aquelas pessoas, e a pessoa que não acertou nenhum. Mas, né, boa parte do livro é isso, e a gente vai acompanhando as tentativas e erros de quase todos eles. Até que a galinha descobre uma forma de resolver o imbróglio ali. Gostei bastante, bem divertido. O Tigre Faminto é um dos personagens mais legais. Que acho que tem uma representação bacana também, a questão de sempre querer da ganância. Ele não é ganancioso, né? Mas assim, é uma coisa que dá para tirar desse personagem é uma lição sobre ganância, querendo ou não, onde sempre quer mais e nunca está satisfeito, sabe? Bacana. Vou colocar ali. Aí eu li também Lady Macbeth do Distrito de Mtsensk, do Nikolai Leskov. Eu li Macbeth ano passado. Eu já falei aqui dos meus problemas com teatro, então, né, a história é legal sim, mas, enfim. Aqui a gente vai ter uma história. ah, é uma mulher, ali tem uma madame, e o marido dela vive viajando, né, por causa do trabalho dele e tal. E ela começa a se envolver com um rapazote ali, que é tipo um capataz da propriedade. E eles meio que nem escondem muito isso, na verdade, né? Então a gente vai ver esse caso dela com ele até o marido dela voltar. O que poderia ser o final do livro. O livro é curtíssimo, né? Acho que não tem 100 páginas. Tem 90 páginas. Acho que nem 90, na verdade, porque aqui no final. No final tem 81 páginas. Então não dá nem pra eu falar muito aqui. Mas mesmo sendo praticamente um conto, né? De 90 páginas, o autor consegue fazer a gente se importar
bastante com os personagens, se importar, assim, não se apegar a eles, mas pegar ranço, realmente. Porque não, né, depois a gente vai ver. Eu não quero dar tantos detalhes assim do livro, porque, né, como eu disse, é um livro curtinho e é interessante. Mas o autor, ele nesse pouco espaço, ele consegue construir muito bem esse relacionamento da patroa com o capataz, a personalidade do marido, a personalidade deles também. E a gente vai ver a coisa escalando e degringolando de formas que você nem consegue imaginar no começo. Mas show de bola, recomendo pra caramba. Aí eu li então o segundo volume do Jogo do Rei do Reives, que é o Em Busca do Reino. Então, no final do último livro, do primeiro livro no caso, a gente sabe que o Rubio vai ter que viajar para um outro reino lá para participar de uma espécie de concurso, de torneio, melhor dizendo. Então o livro começa com ele indo para esse novo país. Então ele está num barco com uma tripulação grande ali e eles estão atravessando um mar conhecido por ser perigoso. Então eles vão ter os percalços deles, não só com tempestades, mas também com criaturas. Tem as entuantes, que são praticamente sereias, mas elas são descritas de forma um pouco diferente. Mas, né, e o poder delas é um pouco além do poder das sereias que a gente conhece de mitologia e tal. Mas enfim, com muito custo, ele vai chegar nesse destino dele. E nesse torneio, quem ganhar, né, ganha a mão da princesa no casamento, ganha o reino, né, passa a ser o novo rei ali desse reino. Então ele vai ser rico, famoso, o rei, vai ter o controle dos exércitos e tudo mais. O Rubio ele não quer tudo isso. Ele quer principalmente os exércitos para poder voltar para a terra dele e tomar de volta o reino do pai dele. Que é o reino que teoricamente ele é o rei, né? Mas enfim. E ele vai acabar se encontrando com outras pessoas que também não querem todo o prêmio. Então ele vai se encontrar com um que ele só quer saber da mão da princesa, porque ele já é meio que um namorado da princesa ali, mas é, é escondido, porque o rei não aprova. Mas se ele ganhar, não, né, não tem o que o rei possa fazer, porque ele prometeu. O rei é um viciado em apostas, em jogos, assim. Aí tem um elfo que ele tá. Que elfos vivem muito, mas ele tá doente, porque ao que tudo indica, por causa do uso excessivo de magia sombria. Então ele tá em uma doença ali que. Da forma que é falada, a gente até imagina um tipo de doença, mas é um elfo, então não dá pra dizer que é essa doença exatamente. Até porque parece que ela é proveniente de magia, enfim. Que a ideia dele é só deixar um legado, porque como elfos vivem muito, ele só deixou a vida correr e não fez nada de importante a vida inteira dele. Então antes dele morrer, ele quer deixar alguma marca no mundo. Aí tem um outro que quer as riquezas, enfim, eles vão montar esse grupo ali, porque cada um quer uma coisa, então eles decidem que um deles vai ganhar e, né, cada um receberá a parte que lhe é de desejo. Enfim, e ali a gente vai acompanhar, vai ter muita coisa antes do torneio acontecer realmente, e que vai explicar também o objetivo do torneio, né? Por que, que o rei está pedindo o que ele está pedindo no torneio. E é um livro que eu gostei bem mais do que do primeiro. Eu já tinha gostado do primeiro, esse segundo para mim foi o ápice ali. Ele me lembrou também os grupos do Senhor dos Anéis andando infinitamente em busca de um objetivo ali. A gente reencontra a Mantique do conto que eu li em dezembro, se eu não me engano, da lenda de Mantique. Então eles vão encontrar o rio, né, que leva o nome da bruxa, e, né, vão até a nascente desse rio que a lenda é que o rio é formado pelas lágrimas da bruxa que foi enganada por um dragão, né? Então, existe essa lenda nesse mundo e eles vão ir até a nascente desse rio para, né, para encontrar a bruxa lá presa no gelo, que a gente viu como aconteceu lá na, no conto, né, da lenda dela. E a gente vai ter também o Lycan, que é um lobo aqui, que, né, eu fiquei o livro todo esperando uma revelação, porque eu também li o outro conto, que foi o Instinto de Liberdade.
mas provavelmente tem muito mais água para rolar embaixo da ponte para até esse lobo, né, ter o destino dele revelado. Enfim, gostei pra caramba, muito bom. Aí eu li pro Clube MSL o Oliver Twist, do Charles Dickens. Eu tenho duas edições, eu ganhei as duas de aniversário, no mesmo aniversário, de pessoas diferentes, obviamente. Então, eu fui lendo 10 capítulos aqui, 10 capítulos aqui, 10 capítulos aqui, 10 capítulos aqui. Mas os últimos eu li todos nesse daqui porque eu gostei mais de ler nessa edição. Por ela ser mais confortável, por ela não ter esse papel acinzentado, fedido aqui. E, né, abre melhor, enfim. Gostei mais da edição da Unesp. E gostei muito de Oliver Twist, mas pra mim ele tá longe de ser o melhor do Dickens. Eu, eu, eu prefiro, na minha escala, eu diria que primeiro tá David Copperfield, com larga vantagem. Aí depois Grandes Esperanças, A Casa Soturna, Conto de Natal, e aí, então, Oliver Twist. Que acho que foi só isso que eu li. Não, eu li uns contos também. Mas enfim, os contos não vamos contar. Se bem que o Conto de Natal também é conto, né? Enfim. Uh, a gente vai ter o Oliver nascendo ali num asilo de pobres, onde a mãe dele chegou do nada, deu à luz e morreu. E a gente vai ver o Oliver sofrendo, uh, nem comendo o pão que o diabo amassou, porque nem esse deixa ele comer, e servindo o pão que o diabo amassou para os outros, né? Porque ele não pode comer. Tem até uma parte que depois ali que ele vai ficar numa outra casa, onde tem um guri insuportável que desfaz da mãe dele, né? Ele nem conheceu a mãe dele, mas ele vai defender a honra da mãe e bate nesse menino, e daí a mulher ali da casa vai ficar revoltada, porque também é uma bruxa. Daí vão falar ela vai dizer que ele tá endemoniado e tal. E acho que são os padres vão falar que isso não é demônio, é carne, é excesso de carne, ela tá alimentando ele demais, sabe? É absurdo. E a gente vai acompanhando a vida de percalços do Oliver até, né, até o livro acabar. Ele vai ter alguns momentos bons ali. A Michelle Santos fez uma resenha desse livro ali pro clube dela, né? Eu ainda não assisti a análise no clube mesmo, mas eu vi a resenha dela no YouTube. Então eu, né, recomendo aqui que vocês vão lá ver a resenha dela, que ela vai falar muito melhor do que eu. Ela vai dar os detalhes do livro, né? Mas, enfim, o livro vale super, mas não é nem de longe o meu favorito dele. E aí eu terminei o mês lendo com uma decepção, né? Que foi o Convite à Solitude, do Brandon Manning. Fazia muitos anos que eu não lia Brandon Manning. E aqui eu pensei, né? Eu gosto do autor, ele vai falar sobre a solitude. Eu sou uma pessoa que gosto mais da minha própria companhia do que a de qualquer outro. Então, achei que seria interessante. Mas é um livro que ele até vai falar, assim, sobre amor próprio, sobre saber viver consigo mesmo e tal. Mas no momento, nos partes onde ele vai direcionar a narração, o foco da conversa para Deus, me incomodou bastante porque ele coloca Deus como alguém carente que precisa desesperadamente da gente, né? Como, sabe, não achei meio herético. E aí vamos aos quadrinhos, né? Uh, eu comecei o mês lendo o volume 11 de Mágico Vento, finalmente, né? Então ele tem duas histórias, como sempre. Deixa eu só ver o nome da segunda história aqui, que eu não me recordo. O Menino O Menino dos Cabelos Brancos. Então, a capa da primeira história, que é O Homem dos Gatos, que é a história, o título que fica aqui na lombada, onde tem uma cidadezinha ali que está sendo assolada por ratos. Tem muito rato, um absurdo de rato nessa cidade. E esses ratos provêm principalmente das minas, né? Ele tem já foi uma cidade mineira muito próspera e eles continuam, né, escavando por baixo da cidade e tudo para tentar encontrar mais ouro. E nessas escavações, explosões e coisa, os ratos acabam saindo do subterrâneo e indo para a cidade.
Mas o Mágico Vento chega ali, ele e o Paul, e também aparece um cara muito esquisito que promete resolver o problema dos ratos. Que é esse cidadão aqui. E ele tem muitos gatos, né, na carroça dele. E esses gatos realmente tem, caçam muito bem. Aqui para ter noção da quantidade absurda de ratos. Aqui é tudo rato. E só que esses gatos são esquisitos, né? Eles têm alguma coisa meio sobrenatural ali. E eles atacam outros gatos da cidade também. Eles parecem querer algo além, né, do que caçar ratos. E a gente vai acompanhando a história até saber, uma cigana, vai aparecer uma cigana pro Mágico Vento, eles conversam telepaticamente, tudo aquilo ali. Essa aqui é a cigana. E ela vai contar a história dos jeans que foram liberados. E é um Jin meio gato, assim, e esse Jin se apoderou do corpo desse cara dos gatos pra. Porque ele, assim, a cidade tá pra encerrar as escavações porque já não tem mais ouro ali. Eles acreditam que a cidade vai morrer sem isso, mas, né, fazer o quê? Tem um lado a favor, um lado contra e tal, e daí esse homem dos gatos tá ali justamente para teoricamente acabar com os ratos e manter as escavações porque ele quer libertar também um Jin que tá aprisionado ali debaixo. Enfim, aí, depois dessa história, eu não vou aqui contar o final dela, né? A gente tem opa, o Menino dos Cabelos Brancos, que é um guri que ele é criado pela avó, não, é pela tia. E ele tem visões da mãe morta dele e tal, ela conversa com ele, ele é meio que ele tem uns poderes ali bem parecidos com o do Mágico Vento mesmo, mas um pouco mais pronunciados. Então, ele tem telecinese e mais um monte de coisa. Ele levitando o banjo. A tia dele fica com medo, expulsa ele de casa e tal, e ele vai pegar carona com um cara, porque né, ele não tem muito pra onde ir. E esse cara vai começar a usar os poderes de clarividência, de tudo mais desse menino, para ganhar dinheiro. Enfim, ele fala com os mortos e tudo mais. E nisso, o Ned, que é o Mágico Vento, e o Paul vão numa reunião dele, e através do menino, o espírito do pai do Ned vai falar com ele. Então o Ned vai lembrar do passado dele, onde ele encontrou o pai dele, né, atacando a mãe dele, e ele mata o próprio pai. Isso é o que ele acredita, pelo menos, né? Aí a gente vai revisitar o passado do Ned para resolver esse imbróglio aí também. Gostei pra caramba. Aí li também o volume 18 de Tex Willer, né? É curtinho, esses aqui são as aventuras do Tex quando jovem. E aqui o Tex está sendo caçado, né? Porque nesse ponto da história aqui ele ainda é um fora da lei. Ele está sendo perseguido porque ele vingou a morte do irmão dele, né? O irmão, acho que o irmão e o pai foram mortos pela mesma pessoa e ele matou esse cara. E, né, ele é considerado um fora da lei e está sendo caçado. E aqui tem todo um cerco tentando pegar ele e tal. E basicamente é isso. É ele fugindo, ele tentando descobrir por que tá tanta gente assim, até fora dos domínios de onde ele estava antes, ah, tentando pegar ele. Muito bom, gostei bastante, vou continuar a série com certeza. Aí eu vou colocar, não sei se foi nesse ponto que eu li, mas vou colocar aqui o volume 16, se eu não me engano, de Julia Kendall, ah, que se chama Sombras do Passado, alguma coisa assim, na história. Onde tem uma mulher que ela vai começar a ter uns lapsos, assim, umas lembranças reprimidas, que estavam reprimidas, e ela vai ver essas lembranças sobrepostas no filho dela.
Então ela tem um filho ali com seus 7 anos e sempre que. E daí algumas coisas que é. Alguns movimentos, tipo, ele cai lá fora, levanta todo cheio de terra, ela olha aquilo lá e daí ela tem um lampejo que ela lembra de uma menina loira né, da idade dele, coberta de sangue, né? Então ela vai procurar ajuda de um psiquiatra, esse psiquiatra dela, ele é amigo da Júlia, né, eles dão aula na mesma faculdade e tal, até tentam engatar alguma coisa ali, ele começa com eles tentando fazer os gatos deles acasalarem, né, e daí, né, passa para eles também, não só para os gatos. Mas enfim, uh, ela vai encaminhar, ele no caso vai encaminhar essa paciente para Júlia, e e ela vai começar a tentar descobrir, né, se isso, porque daí como ela tem contato com a polícia, né, ela é criminóloga e tal, ela vai reabrir, vai fuçar nos casos antigos para ver se tem algum caso ali onde essa mulher passou essa época da infância dela, algum caso que coincida com o que essa mulher vem lembrando. E, né, basicamente é isso. A história vai andando num rumo que tudo aponta para um resultado e lá no final a gente percebe que a gente foi feito de trouxa. Muito bom. Júlia nunca decepciona. Aí eu li também os volumes 29 e 30 de X-Men. Então, nessas duas revistas tem os Fabulosos X-Men, os Novos X-Men e Wolverine. São 3 histórias. Então, tem uma história aqui, que é dos Novos X-Men, se eu não me engano, que é a que termina aqui, a Espécie Dominante, o nome da história, que é focada no Anjo e na Scalpo. O, o Anjo, ele é super rico, né? Então ele tem uma empresa, várias empresas, né? E uma dessas empresas tem um pessoal ali que meio que virou, como é que fala? Lobisomem. E eles dominaram ali a fábrica e tal, eles quase matam o Wolverine também, porque o Wolverine achou que eles não eram nada. E eles se consideram e são considerados também uma nova espécie, uma espécie superior, né, ao Homo superior, que seriam os mutantes. Então a gente vê ali a briga entre o Anjo, a Scalpo e eles. O Anjo e a Scalpo tomam um pau. E né, tem toda essa coisa de achávamos que éramos a espécie dominante, não sei mais o que e tal. Os Novos X-Men é uma história que eu já tinha lido, que é sobre aquela revolução do Kid Omega e a gangue dele ali na escola, que acaba com a morte da Esme, se eu não me engano, uma das Stepford lá. E também no final aqui desse volume é onde a Jean descobre o caso psíquico da Emma com o Scott. Então, no próximo volume a gente vai ver os desdobramentos disso. E a história do Wolverine, né, que como diz aqui, né, é um caso com a máfia. O Wolverine ele foi meio que uh, contratado por um mafioso para dar cabo dos concorrentes, das outras famílias, das outras gangues ali. Então é uma história bem sangrenta, bem bacana, bem cheia de garra, sangue e coisa. É interessante, é bacana. Não tem muito enredo mesmo, é só o Wolverine fatiando as pessoas. E foi isso que eu li. Agora aproveitando também para mostrar o que chegou por aqui esse mês. Teve promoção na Amazon, né? E eu ganhei algumas coisas também, então já vou aproveitar esse vídeo para mostrar aqui. Tudo junto, o que eu comprei, o que eu ganhei, enfim. Então, começando aqui por Meia-Noite no Jardim do Bem e do Mal, do John Berendt. Eu não tenho certeza se eu já tinha visto esse livro em algum momento. Ele é uma mistura de nossa, que belo, com nossa, que perturbador. Inclusive tem um short de eu abrindo esse livro aqui, eu leio a sinopse lá, então eu nem vou ler aqui. Tá? Eu tô sem óculos, então. Aí peguei também aqui a Caixa Preta do Amos Oz. Uma preguiça dessa Companhia das Letras que faz os livros do mesmo autor, cada um de um tamanho. Enfim, peguei porque o que eu li do Amos Oz, que foi o único livro que eu gostei pra caramba, tenho outros 2 dele aqui, e 3 agora, né? Então podia ter lido um daqueles, mas resolvi comprar mais um. Então aqui diz:
Quando o avião cai, os momentos anteriores ao acidente ficam gravados numa caixa preta. Quando um casamento termina, acontece o mesmo. Mas são os sobreviventes que guardam as memórias, os rancores e as cobranças cruéis. Depois de 7 anos de silêncio, Ilana volta para cobrar o passado do ex-marido, Alex Gideon, escritor consagrado no mundo inteiro. E dentro dessa caixa preta estão guardados também os segredos de uma sexualidade insólita. Nesse romance epistolar, o talento de Amos Oz revela-se nas vozes de diversos personagens, conduzidas em forma de cartas delirantes, bilhetes mal escritos ou secos telegramas, todos eles buscando um mínimo de paz para suas paixões. Vejamos, provavelmente não é o próximo do autor que eu vou pegar. Eu peguei por causa do... né, estava na promoção e enfim. Tem aqui também Fogo Estranho, do John MacArthur. Eu já li alguma... eu li um do John MacArthur. O Evangelho segundo Paulo, acho que é o nome. Acho que foi a única coisa que eu li dele até hoje. Mas esse daqui, o título já me deu uma ideia do que se tratava, então ele me interessou, né? Você pode discordar, pode criticar, só não pode deixar de ler. Sem dúvida, os evangelhos conquistaram uma visibilidade considerável nas últimas décadas. Pastores de diversas denominações decretam curas e milagres, proclamam bênçãos e libertação. No entanto, mesmo diante de tantas operações creditadas ao Espírito de Deus, não faltam pessoas frustradas, carregadas de culpa e de mágoa. Quem questiona esse tipo de interpretação da obra do Espírito Santo vai encontrar neste livro uma fonte de argumentação. Nele, o aclamado teólogo John MacArthur aponta e discute o que considera desvios do momento carismático, termo genérico que engloba todos os que creem na atualidade dos dons espirituais, incluindo pentecostais e neopentecostais. Com a maestria que o tornou uma das maiores autoridades em Bíblia de nosso tempo, ele apresenta sua visão sobre a verdadeira reverência à terceira pessoa da Trindade e procura corrigir o que considera ensinamentos equivocados sobre o Espírito Santo. Curioso. Tem também aqui A Sala das Borboletas, da Lucinda Healy. Eu gosto bastante da Lucinda Healy. Fazia tempo que eu não lia nada dela. Agora eu estou lendo um outro livro que eu ganhei de amigo secreto. Estou em 2024. E só agora eu peguei para ler. Então, né, gosto da autora. Prestes a completar 70 anos, Pose Montag ainda vive na Admiral House, a mansão da família onde passou uma infância idílica e criou os filhos. A casa, porém, está caindo aos pedaços, e Pose sabe que chegou a hora de vendê-la. Em meio a essa angustiante decisão, ela precisa lidar com os filhos. Sam está cada vez mais amargurado com os fracassos nos negócios, e Nick acaba de retornar à Inglaterra depois de 10 anos na Austrália. Para completar, Pose reencontra Fred, seu primeiro amor, que agora deseja explicar por que a abandonou 50 anos atrás. Ela reluta em acreditar nessa súbita afeição, percebendo que ele tem um segredo devastador para revelar. Mesclando narrativas do presente e do passado, que é o que a autora sempre fez, na verdade, A Sala das Borboletas é mais uma prova da habilidade de Lucinda para criar uma saga familiar inesquecível. Ela é ótima com sagas familiares, inclusive. E também A Biblioteca do Censor de Livros, de Botaina Awessa, que é uma autora... é uma autora... Uma autora... árabe. De algum país árabe. É um livro finalista do National Book Award na categoria Tradução em 2024, vencedor do prêmio Sharjah de Criatividade Árabe na categoria Romance em 2021. Não sabemos exatamente onde ou quando, em uma sociedade severamente controlada pelo Estado, um homem começa a trabalhar em uma repartição pública. Sua função é examinar livros procurando algo que possa torná-los impróprios para a circulação, alusões a Deus, ao governo ou a sexo, por exemplo. E o mais importante, como novo censor, jamais pode interpretar o que lê. Afinal, não deve proibir apenas os livros, mas a imaginação, os sonhos e os desejos. Porém, ao receber para análise novas edições de obras clássicas, não consegue mais dormir. À noite, personagens povoam seus sonhos e ele passa a furtar os exemplares e a abastecer, junto a uma rede clandestina, uma grande e misteriosa biblioteca.
entre Zorba, o Grego, Alice no País das Maravilhas, 1984, Pinóquio e Fahrenheit 451, será o novo censor apenas mais um personagem? Lidando com a ameaça global à liberdade e o futuro sombrio que ela praticamente garante, a Biblioteca do Censor de Livros, primeira obra da escritora haitiana Botaina Awessa, publicada no Brasil, é uma fantástica e perigosa história sobre livros proibidos, bibliotecas secretas e o olhar ameaçador de um governo todo-poderoso. Interessantíssimo, né? Aí também O Adversário, do Emmanuel Carré. Gosto de Emmanuel Carré, apesar de só ter lido 2 livros dele, um que eu gostei bastante, o outro que eu nem lembro. Então, aqui, em 9 de janeiro de 1993, Jean-Claude Roman matou a esposa, os 2 filhos, os pais, o cachorro e tentou fazer o mesmo com uma ex-amante. Por fim, encenou um incêndio na casa onde morava, planejando sem sucesso tirar também a própria vida. As investigações sobre essa tragédia, contudo, acabaram revelando muito mais. Roman não era quem dizia ser, um médico renomado que trabalhava para a Organização Mundial da Saúde. Por quase 2 décadas sustentou essa imensa mentira e, prestes a ser descoberto, deu fim àqueles cujo olhar não suportaria. Impactado por essa história brutal, Emmanuel Carré corresponde-se com Roman antes, durante e depois de seu julgamento, na tentativa de entender suas motivações e como chegou a um ato tão extremo. O resultado é um livro inquietante e inesquecível, que com certeza é o próximo do autor que eu vou pegar. Ouvi falar que é o melhor dele, então, ansioso. Aí peguei aqui também O Tambor, do Günter Grass. É um vencedor do Nobel, esse autor, inclusive. E não tem sinopse aqui atrás. É um livro claramente sobre a Segunda Guerra, nazismo e tal. Então, primeira obra de prosa de Günter Grass, publicado originalmente em 1959. O Tambor é considerado por muitos o melhor romance sobre o dilaceramento do mundo alemão no pós-guerra. Embora inicialmente tenha causado controvérsia, logo após passou a ser reconhecido como um grande clássico não apenas na Europa, mas em todo o mundo ocidental. Ganhou uma adaptação para o cinema em 1979, vencedor do Oscar na categoria de melhor filme estrangeiro, e o Palma de Ouro naquele mesmo ano. A trama se passa na cidade de Danzig, atual Gdansk, na Polônia, onde o autor nasceu. O protagonista, Oskar Matzerath, é interno em um hospício, de onde conta com doses de ironia, surrealismo e críticas sociais acontecimentos que revelam a ascensão do nazismo ao poder, o despontar da Segunda Guerra Mundial e suas desastrosas consequências. Matzerath é referido como um anão que, ao tocar seu tambor, ressuscita suas lembranças, as de sua família e de seu país, agitando um universo grotesco e misterioso cuja lógica não é deste mundo. O tambor trouxe reconhecimento internacional ao autor, que mais tarde ganharia o Prêmio Nobel de Literatura. Peguei a folha junto aqui. Ansioso também. Preciso de mais dias. Preciso de mais horas no dia. Aí fui novamente no encontro do Clube do Livro aqui da cidade vizinha, que é o Clube da Ana Campagnolo. E lá eu peguei com ela a Hidra Feminista, que, né, obviamente, pedi para ela autografar para mim. Ainda não li esse livro aqui, eu li... Na verdade, dela eu só li o primeiro livro dela, que é o Feminismo, Perversão e Subversão. Esse daqui eu vi ela falando da outra vez que ela estava e ela comentou sobre a estrutura, sobre a ideia do livro e tal. Mas eu, né, ainda não tinha o livro, não li, então agora tenho e logo lerei também. Aí mais um daquela coleção da Agnus do Spurgeon, que é Filhos da Promessa. Esses daqui são sermões, então, né, caminhando pela fé sob o amoroso cuidado do Pai. Como são sermões, não tem muito sentido eu ler sinopses aqui, né? Mas, enfim. Tem também 40 novelas de Luigi Pirandello, que também, né, nem tem sinopse para eu ler, mas são 40 novelas de Luigi Pirandello. Vou mostrar aqui o índice, então quem quiser saber quais novelas tem nesse volume, pausa aí para ler. E é da coleção Listrada, queria esse livro há muito tempo, então aproveitei a promoção ali da Semana do Consumidor. E o último que eu tenho aqui para mostrar é Homem Invisível, o livro vencedor do National Book Award, do Ralph Ellison, que é o livro que era para o Chris Lee e ele leu
e ele assistiu o filme baseado no livro do H. Wells, né? Então, ansioso para esse livro aqui. Ele provavelmente vai ter uma pegada bem parecida com O Filho Nativo, do Richard Wright. Aqui atrás só tem um quote. Desde a sua publicação em 1952, a lista de predicativos de Homem Invisível não para de crescer. Ao longo das décadas, e já se passaram 7, o conjunto de advertências semânticas construídas politicamente com o intuito de direcionar a percepção da obra teve crescimento exponencial. Em alguns grupos, ela é conhecida como a obra fundamental na formação intelectual de Barack Obama. Noutros, é um dos romances seminais do cânone afro-americano. E há ainda aqueles nichos para os quais este livro resume com exatidão a experiência de ser negro nos Estados Unidos. Uma vez que a literatura é um tipo especial de religião sem dogmas, todas essas declarações estão corretas. Livros são, afinal, dispositivos que desmontam o dialogismo da nossa consciência, de modo que suas mensagens podem suscitar múltiplas interpretações, algumas até bem diversas das que estamos dispostos a aceitar como valiosas. Ler é, portanto, um exercício de democracia radical, que nos obriga em silêncio a reconhecer e lutar pela conservação daquilo cuja existência ameaça nossas reticências ideológicas mais profundas. O livro que você tem agora em mãos promove um raro encontro entre literatura e antropologia, na qual a literatura ilumina aquilo que é do domínio social, e o domínio social aponta um caminho para entender melhor o que é literatura. Aqui, Platão, o jazz, a vida que os negros têm, a vida que os negros não queriam ter, as coisas que os negros são e as coisas que todo mundo queria não ser se misturam, resultando em uma literatura emancipatória e única, como toda literatura deveria ser, mas não é. Enfim, alguns problemas, poucos, mas alguns problemas com essa. Não é nenhuma sinopse, né? Não é nenhuma sinopse. Mas tem um. Vou ler esse coach aqui atrás que provavelmente vai falar mais sobre o livro do que a orelha. Sou um homem invisível. Não. Não sou um espectro como aqueles que assombravam Edgar Allan Poe. Nem sou um ectoplasma do cinema de Hollywood. Sou um homem com substância, de carne e osso, fibras e líquido, e talvez até se possa dizer que possuo uma mente. Sou invisível, compreende? Simplesmente porque as pessoas se recusam a me ver. Como as cabeças sem corpo que algumas vezes são vistas em atrações de circo, e como se eu estivesse cercado daqueles espelhos de vidro duro que deformam a imagem. Quando se aproximam de mim, só enxergam o que me circunda, a si próprios ou ao que imaginam ver. Na verdade, tudo, menos eu. Veremos. Ansioso para esse livro aqui. E foi isso. Ali embaixo, como sempre, tem o meu link da Amazon, compre por ele, que me ajuda pra caramba. O link da minha lista de desejos, caso você queira me enviar alguma coisa. O blog da Kelly. Esse mês eu retomo o blog. O blog da Kelly, o Kawaii e o Scooby no Instagram.